aí, galera! Estamos começando mais um Mergulho Narrativo. Hoje, pega o seu repelente, sua raquetinha, que vamos falar sobre vida de inseto. O convidado de hoje é Alan. Alô, galera. Eu sou o Alan, sou amigo do Luiz. Na verdade, eu sou colega da esposa dele, né? A gente se conheceu através da esposa dele, né? E da irmã maluca do Luiz. Saudade, beijo pra Tainá, que tá lá no Chile, lá. E o filme de hoje é patrocinado pela Bayer, com o Baygon. Não, mentira, a gente não tá anunciando isso aqui, não. Vai ser na sacanagem com os pobres insetos aí do filme. Fala aí, Luiz. Tem que matar todo mundo mesmo. Valeu, apareceu o Rogerinho do Engai. Alan é formado em Geografia, professor. E amante de cinema também. Não sou aquele cinéfilo, digamos assim, inteirado no assunto. Sou um grande, digamos assim, consumidor de cinema, mas não um especialista, um expert aí na sétima arte. Como todos nós. É, Maravilha! Então, já que você escolheu, por que vida de inseto? cara, assim, Vida de Inseto é aquela coisa, tem um apego emocional, né? Um filme que marcou a infância. Naquela época dos VHS da Disney, não era aquele VHS verde, que muita gente que pegou essa época deve lembrar. Tinha algumas fitas tipo Rei Leão, que era o VHS verde, né? Do Vida de Inseto já era outra cor mais sem graça, né? Mas, nossa, eu vi esse filme a exaustão na época do VHS. Eu e o meu irmão caçula também, ele era mais novo, né? E aí ficava vendo, revendo. E é aquela parada de ver, rebobinar e ver novamente, né? E já ele decorando as falas e tudo mais. Então é um filme que assim, sempre gostei muito, né? Aquele filme, tipo, tem a oportunidade de estar passando na televisão, eu assisto, né? Hoje com streaming, né? Pode assistir à vontade, né? Antes do Disney Plus, que foi até onde eu revi agora, tinha na Netflix, cheguei a rever na Netflix, né? Também bateu essa vontade por conta da exposição da Pixar. Estava no estacionamento Barra Shop com um bom tempo, né? Eu fui já no finalzinho. Cheguei lá e até comprei uma camisa do filme. É engraçado isso, é normal de quando a gente é criança, a gente fazia exatamente isso, rever várias vezes, várias vezes, mas normalmente coisas que a gente gostava quando nós éramos mais novos, vai deixando de ser legal quando a gente fica adulto, assim, você rever e fala, nossa, eu era idiota, mas Vida de Inseto não, cara, é muito bom mesmo. Tem qualidade, tipo, não perde o fator replay, assim, né? Eu acho que Vida de Inseto foi o primeiro filme pós-Toy Story deles. Tô Sim, você certo tá ou não? correto, tá É, corretíssimo. né? O, Então, era aquele. Pô, a Pixar revolucionou o cinema de animação, né, cara? É impressionante que a gente vê Toy Story, o primeiro, né? Como é que esse filme foi feito com computadores de 1990? Porque acho que o filme saiu em janeiro de 95. Pelo menos acho que aqui no Brasil foi acho que janeiro de 95, nos o Toy cinemas Story, aqui. Toy Story, o isso primeiro. mesmo, as E, pô, 95. claro que esse filme não foi feito, às vezes, deve ser, sei lá, mais de ano para fazer um filme desse, né? Aí você pensa que você usava naquela época o Windows 95, né? E foi, como é que um computador daquela época fez um filme tipo Toy Story e ainda no final dos anos 90 fizeram o Vida de Insetos também. Que esses filmes, assim, ainda tem qualidade. Claro que nem se compara com a tecnologia que tem as animações de hoje, né? Inclusive, quando eu revi agora, né, o Vida de Inseto para gravar esse podcast, né, eu não sei se remasterizaram, fizeram alguma coisa, mas assim, você vê e não sente o filme datado. Isso, é claro, a versão que está lá no Disney Plus, né? Mas é impressionante isso, porque às vezes tem coisas que o efeito especial é maravilhoso na época que lança, né? E anos depois já fica datado, né? Vida de Sim, Inseto não ficou datado na questão da animação e a história também é atemporal, muito boa, né? E como eu estava falando da exposição, não teve muito espaço para eles, né? Deram um espaço para filmes mais atuais da Pixar, né? E claro, e os clássicos, tipo Toy Story, que não tem como deixar de fora, né? Na parte, por exemplo, de merchandising e coisa, Vida de Inseto ainda tinha, por exemplo, a camisa que eu comprei lá, né? Ponto, né? Outras animações, acho que nem merchandising tinham lá. certamente esses filmes foram feitos em computadores especiais, não aqueles computadores que a gente usa em casa, PC. Ah, E claro, claro.
E outra coisa importante, Toy Story foi o primeiro filme 100% computadorizado da história. A Pixar foda. Sim, Nenhum sim. em longa-metragem não existia outro. O Vida Porque em... a categoria desculpa te cortar aqui, acho que a categoria acho que de melhor animação acho que foi criada ali no ano especial para dar o prêmio Toy Story, né? Porque não tinha essa categoria no Oscar. Hoje existe, é recorrente, mas se eu não me engano fizeram naquele ano para dar pro Toy Story, porque, tipo, revolucionou a história do cinema. Sim, sim. O Vida Inseto é o segundo, assim. Ele realmente é muito bonito mesmo. Toy Story foi o primeiro, e o Vida Inseto, que já é o segundo, 3 anos depois, tiveram várias inovações gráficas. Ele é muito mais bonito, já tem efeitos de iluminação específica. Então, realmente, é muito mais bonito mesmo que o Toy Story. E por isso também não é tão datado assim. Outros filmes seguiram usando a mesma tecnologia que foi criada nesse. É só E os computadores, por acaso, eram aqueles computadores da Silicon Graphics, aqueles que eles até usaram para, acho que antes ainda, para fazer o primeiro Parque dos Dinossauros também. Eu não sei. É do Mas eu Nintendo sei que os da 64. Silicon Graphics eram os top de linha daquela época, que foram utilizados para fazer, que também é impressionante, como o primeiro Parque dos Dinossauros, você ainda vê hoje de boa. Claro, tem aqueles efeitos de animatrônicos, que aí realmente aí não tem como ficar datado, né? Mas os efeitos de computador deles são impressionantes até hoje, assim, só que é um filme de 93, né? Mas eu não duvido que tenha sido a mesma tecnologia que tenha usado, até porque o intervalo de tempo é pequeno, Pode ser, eu não sei. que eles usaram também para fazer até alguns jogos, Tem como do Donkey Nintendo Kong 64. Country, né? Porque ele tinha aquela, falando do Donkey Kong e do Super Super Nintendo Nintendo. ainda, Sim, sim, é, eu tô ligado. Eles porque eles fizeram tinham o aquela modelo. imagem de CGI pré-renderizado, né? Só que era um videogame 2D, né? Então, Killer Instinct também, que da Rare, que eles usavam essas imagens, ficava um jogo maravilhoso, lindo pra caramba no Super Nintendo. Mas Agora tudo vamos bem. voltar a falar um pouco do filme também, né? A gente falou um pouco da tecnologia que foi usada, né? Que foi realmente, naquela época, era uma coisa assim, basicamente a Pixar dominava, né? Porque posteriormente chegou a DreamWorks também, com suas animações 3D, né? Mas naquele momento, realmente, o que a Pixar fez foi arrebentando a boca do balão, né? Cara, ficou um tempo a Pixar muito foda. Assim, É muito assim à frente dos outros, né? Nadando de braçada. sim, são várias animações que foram um sucesso, ótimo roteiro, 100% comovente o enredo. Só para citar alguns aqui, Procurando Nemo, clássico, todo mundo É. ama. Ratatouille, Up, Altas Aventuras. Nossa, esse E filme é maravilhoso. eu também acho muito foda. Mas o meu preferido é o Divertidamente. Esse é demais, cara. Divertidamente muito bom. Ah, e aí, pô, é bom lembrar, né? Eu falei, hoje o filme, o tema hoje é falar do vídeo inseto, mas não tem como falar das animações da Pixar, né? De uma maneira geral. E também uma coisa que a Pixar sempre coloca são aqueles curtas, né? Se eu não me engano, eu posso estar confundindo agora. Como eu revi no Disney Plus, tem um filme direto. Não tem o curta, mas eu acho que o curta do que tinha no VHS, do Vida de Inseto, e eventualmente também na exibição do cinema, era, eu acho que o curta do velhinho jogando xadrez. Você lembra? Não, Não, porque você deve ter visto agora só o filme, né? sim, Porque como sim. eu via no VHS, tinha esse coisa. Que eles também sempre colocam. Inclusive no último, falando assim dos curtas, né? Você falou que gosta muito do Up, né? No mais recente, os Elementos, o curta é uma história com o Senhor Frederiksen, lá o Doug, o cachorro, né? Então é meio que uma continuaçãozinha, né? Dá um gostinho do Up, né? Você chegou a ver ou não? Não, não, ainda não vi esse, não. Não, não. Então fica a dica. Você que gosta muito do Up, né? E assim, é uma coisa que eu falei, eu gostei muito de Vida de Inseto. Uma coisa que eu fico assim, né, meio que remoendo, é que não teve, eu queria ter visto uma continuação. Eu queria, assim como outros filmes tiveram continuação, como Toy Story, né, Carros, tal. Eu queria ter visto uma continuação. Assim, eu gostei tanto desses personagens, né, da história, que eu queria ver novas aventuras dessa galera, né? Pode ser legal mesmo. Fica a dica, Pixar. Tem público. Falando meio que do final do filme, mas não é bem do final, né? Na parte dos créditos, não conta nem como spoiler, assim.
não é bem uma cena pós-créditos, durante os créditos, eles colocam cenas do filme como se fossem erros de gravação. Os animaizinhos ali, os insetos, fossem atores mesmo. Quem já viu o filme que tem essa parada no final, os erros de gravação, sabe que a pessoa rindo numa cena séria, né, deixando derrubar alguma coisa, e eles fazem isso, né? Acho que começou justamente no Vida de Inseto, e depois eles Sim, reproduziram em outros filmes. Se não me engano, Toy Story 2 tem isso, e tem uma... Acho que aparecem personagens do Vida de Inseto, e eles estão aqui falando, ó, fizeram o 2, né? Aí alguém meio que sacaneia, não é o Vida de Inseto 2, é o Toy Story 2, assim, tipo, meio que corta o barato dos bichinhos lá, né? sim, sim, sim. Então, é isso aí mesmo. Essas cenas pós-créditos que fingem erros de gravação, fingindo que os personagens são atores, começou no Vida de Inseto e quase toda a animação da Pixar passou a ter isso. Isso é bem legal mesmo. Aí, voltando a falar sobre o filme, notas! No Rotten Tomatoes, a crítica especializada deu um 92% pro filme, tipo, nota 92, notona. A, Notão. audi a audiência deu 72, é a mesma nota no IMDb. Assim, é um filme pra família inteira. Eu gosto muito dele, é muito legal. Não vai agradar todo mundo, mas é muito bom, assim. Olha, assim, eu acho que é realmente, como você disse, um filme para todas as idades, né? E assim, filme para todas as idades, não desaconselharia ninguém. Eu acho que a história é muito boa, acho que pode agradar tanto as crianças quanto os adultos, né? Eu acho que não tem o exagero na parte de humor, da palhaçadinha, de fazer piada pela piada, né? O filme passa suas mensagens, né? Uma coisa que eu acho interessante é que, pelo menos do núcleo ali dos heróis do filme, digamos assim, né? Todos estão buscando se superar, né? Tem essa questão de superação. Sim, é isso mesmo. E eu digo mais até, o filme tem piadas muito inteligentes, assim, ele brinca um pouco com a biologia. Por exemplo, logo no início do filme, tem uma fila indiana de formigas andando, carregando comida. E de repente começa a cair uma folha, a folha cai no meio da fila. Aí as formigas de trás ficam desesperadas, assim. Mas aquilo tem um motivo. Eu aprendi isso no colégio. As formigas são cegas na natureza, na biologia. Elas seguem rastros de olfato. Se você vê uma dessas filas de formiga, isso existe, fila indiana de formiga assim na natureza. Se você raspar o seu dedo no meio da fila, você vai tirar o cheiro delas e elas vão se perder. Vai ficar um amontoado de formigas ali perdidas. Isso é maneiro, o filme brinca com isso, ele faz uma piada com esse tipo de coisa. Ainda teve outra piada que eu ri pra caramba, foi da mosca. A mosca tava no circo lá vendo um espetáculo galhofa. Aí ela fica puta e fala: Eu só tenho 24 horas de vida, não vou perder meu tempo com isso. Porra, é genial, cara. Não, essa é muito boa. É realmente é engraçado, a gente tentando reproduzir uma sociedade humana, né? E tem uma parte num restaurante, né? Nessa parte da cidade, que a gente está falando da mosca, quando apresenta o circo, né? Os insetos do circo, o protagonista Flink tá lá na cidade buscando esses insetos, né? Insetos que, no caso, ele buscava insetos fortes, né, para lutar contra os gafanhotos que oprimiam eles, né? E aí mostra um ambiente tipo urbano dos insetos, uma cidade dos insetos. Colocam lá uma cena de um restaurante, aí tem os pedidos dos insetos. Tem o mosquito que pede um sangue de boi, né? E aí fica como se fosse embriagado, como se fosse uma bebida alcoólica deles. O outro é Sim. uma, aí no caso, não é o inseto, mas é a lesma que reclama que a comida que ele tinha pedido sem sal, né? Não sei se alguém aqui já fez a maldade de tacar sal no caracol, na lesma, que, tipo, dá pra matar o bicho com isso, né? Então, a lesma ela ficava com a boca espumando, eu pedi sem sal. É maneiro, assim, os caras estudaram mesmo os insetos e fizeram piadas. Foi legal. Mas já que você falou sobre o Flink e buscar insetos fortes na cidade, Vida de Inseto é uma fábula com um roteiro bastante similar ao filme Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Esse filme é um clássico, muito antigo, japonês. Tem versões, né, filme de Velho Oeste, como é o caso do Sete Homens e um Destino, que é como se fosse uma versão do Velho Oeste da história do Kurosawa, né? Sim, sim.
E eu vou te falar, cara, essa história base é tão boa, assim, tão foda. Assim. Primeiro ele foi um super clássico lá no Japão, lá, com Sete Samurais. Aí os americanos adaptaram pro Velho Oeste, fez sucesso, assim. Eu vi com meu pai quando era criança. Meu pai chegou e falou assim, ó, isso aqui foi um filme que eu vi muito quando era mais novo. Aí me botou pra ver. Depois veio Vida de Inseto e também faz sucesso pra cacete, usando a mesma história base. Isso é muito maneiro. É até um bom estudo de caso, assim, pra você que quer escrever livros, quer fazer roteiro. Se você tiver uma ideia original, mas você tem dificuldade de criar um ambiente, um contexto, você pode fazer esse tipo de coisa. Assim, a sociedade está sempre se modificando, e tal. Então, às vezes, você pode pegar uma história antiga e adaptar para os tempos atuais. Isso funciona bem. Essa história de um grupo que oprime outro e ele busca ajuda, como no Vida de Inseto, né, para a gente retomar aqui a história. Então, o formigueiro era oprimido pelos gafanhotos, que cobravam alimentos das formigas. As formigas tinham que trabalhar para produzir o seu alimento e o alimento dos gafanhotos, em troca de uma suposta proteção que os gafanhotos ofereciam. Isso parece o quê? Parece Rio de Janeiro com suas milícias, né? Sim, sim, exatamente. Parece máfia. Também tinha muito E isso máfia, né? Essa nos coisa de Estados Unidos. máfia nos Estados Unidos, rola a máfia, às vezes alguns grupos mafiosos controlam alguns serviços, não necessariamente questão da proteção em si, mas às vezes coleta de lixo, faz alguns serviços assim, básicos que a população necessita, eles monopolizam isso e ainda cobram por uma suposta proteção, do tipo, ó, se você não me pagar, eu não vou conseguir te proteger de mim mesmo. É basicamente isso. Era basicamente isso que os gafanhotos faziam, né? Ofereciam meio que um serviço de proteção contra eles mesmos. Sim, exatamente. Eles até alegavam, tem aquela parte que o Hopper fala, né? Olha, pô, vocês têm que, tipo, meio que oferecer comida pra gente manter essa nossa parceria, né? Ele acho que não usa o termo parceria, mas dando a entender que era uma parceria, que todo mundo estava ganhando com aquilo, que a gente falou, ó, se a gente não ajudar vocês, outros insetos vão acabar subjugando vocês. A gente ainda é brother. Tipo isso que ele queria passar. Ele fala isso exatamente desse jeito. Ele fala alguma coisa. Os outros insetos vão invadir a ilha. Ele fala alguma coisa assim. É, exatamente. Sabe o que é maneiro esse lance de reaproveitar história? Esse eu acho que você não sabia. O Hum. Vida de Inseto também reaproveitou outra história antiga, outra fábula. É chamada Fábula da Cigarra e da Formiga. É tipo uma história muito antiga, assim, Não, eu como se conheço a fosse. fábula da cigarra e da formiga, Ah, mas é? eu não. Sim, conheço. Vou te falar, inclusive, as primeiras peças de teatro que eu assisti quando era criança foi a Formiga e a Cigarra. Que tinha essa coisa da formiga trabalhando e a cigarra não fazia nada, né? Ficava cantando. Só que aí no caso, comparando com o filme, né, em vez da cigarra seria o gafanhoto, mas tipo, a cigarra ela não se aproveitava assim Sim, da sim. formiga. Não é exatamente a mesma história. Eles misturaram, pegaram esse contexto dessa fábula, pegaram a história dos Sete Samurais e misturaram ali, modificaram um pouco e adequaram. Tem suas diferenças e tal. Até pro Sete Samurais, a própria vila lá vai atrás dos guerreiros. Aqui não, no Flink é uma comédia, assim, tem uma adaptação,zinha. O Uhum. Flink dá a ideia, todo mundo acha uma merda, só que aí eles pensam assim, não, ele vai sair da nossa É, colônia. Deixa ele ir, ele não vai atrapalhar. É até meio cruel, assim, dá a entender que ele vai essa parte, morrer. essa parte é muito boa, assim, porque ninguém levava fé nele, eles estavam mais torcendo, tipo, ele vai sair do formigueiro, não vai atrapalhar a gente, e é capaz dele morrer. E, pô, aí é maravilha, que a gente se livra dele. É muito engraçado a princesa Ata tá pensando assim, não é ruim, não quero. Aí todo mundo tá sorrindo, assim, segurando o riso pra, não, é bom, é bom. Aí ela não tá entendendo, Ela não se todos os olhos. liga no. É engraçado, tipo, no filme Sai Samurais também tem um conselho que vai um cara muito idoso com uma bengalinha. No Vida Inseto também tem um personagem parecido. Tem. Que, outra coisa, daquela fala do Hopper, né? Ele tentando se justificar que era, digamos, era um mal necessário, né? Fazendo a referência a outro filme da Disney, que ele fala, isso aqui não tem Hakuna Matata, né? Ele já parafraseando a frase do Timão e Pumba, né? Ah, ele falou? Eu não lembrava. Não lembrava, não? Ele fala Não, assim, não. ó, isso aqui, tipo, não tem Hakuna Matata aqui, não. O negócio aqui é, tipo, selvageria. Vamos ver outros insetos. Não vai ser tudo de boa, não. Vamos ver outros insetos mais fortes, pegar vocês.
Uhum. Essa parte acho que tu deve ter passado, assim, tu não se ligou É, nessa. não, não. Ah, eu quero ver se tu pegou essa também, que a gente tá falando da parte da cidade, que é quando ele vai atrás dos insetos, né? Tem um carro, uma caminhonete parada, que é uma caminhonete do Pizza Planet, do Toy Story, a pizzaria. Não, não peguei. Eu não Não pegou peguei. essa aí essa é pros fortes, essa é pros fortes. Mas beleza, vamos recapitular da história. Começa lá com a fila, as formigas pegando comida, guardando a comida na pera da oferenda. Essa parte é muito engraçada. Aí, beleza, vem o Flink, quer dizer, antes do Flink, vamos falar mais sobre a Princesa Ata. Vamos conversar mais sobre ela, assim. Ela é uma aprendiz de rainha, uma personagem muito nervosa. Pense numa pessoa que a sua definição é ansiedade, assim. Logo no início você vê que ela é muito ansiosa. É a primeira vez que ela tá à frente da organização da colheita. Ela vai substituir a mãe dela um dia, então ela tá em treinamento, assim. Como eu estava falando anteriormente, todos os personagens da galera dos bonzinhos, assim, né? Eles parecem que estão querendo se provar. Eles são pessoas geralmente que têm algo a mostrar, né? A Princesa Ata parece até que tem um síndrome de impostor, parece que ela não se considera preparada para assumir o trono, para virar a nova rainha. E como você Sim, disse, sim. ela é totalmente insegura, não só ansiosa, muito insegura. Muito insegura ali caraca, todas as formigas vão estar aqui sobre a minha tutela. Se eu fizer alguma besteira, todo mundo vai pagar. E, cara, eu vou te contar que eu já me senti muito parecido com ela. Geralmente, fábulas como a da Formiga da Cigarra, Chapeuzinho Vermelho, essas mais antigas, elas são feitas para educar crianças de uma época passada, assim, tipo medieval, no campo. Apesar dessa animação ser mais ou menos no campo também, só que ela me parece ser mais educativa para os tempos atuais. Eu já passei mais ou menos pela mesma situação que ela. No passado, em informática mesmo, quando eu virei líder a primeira vez, fiquei à frente de um projeto, eu não estava preparado para isso. Digamos que as pessoas mais acima de mim foram para outros projetos e de repente eu estava ali, não tinha ninguém para eu pedir ajuda. E cara, eu era tão nervoso quanto elas. Sempre ficava com Eu acho medo. que, acho que todo mundo acho que já passou um pouco por essa síndrome de impostor, assim, de achar que não está qualificado o suficiente para o cargo que ocupa. Talvez todo mundo que seja, tenha um pouco de humildade, né? Porque às vezes tem gente que já se acha demais, já se acha o bambambam, né? E tá cheio de certezas e, né, às vezes nem escuta dicas, conselhos, acha que já está no ápice e não precisa melhorar. É claro que é Sim. bom a gente ter um pouco de autocrítica, mas, claro, sem nenhum exagero, não cair como a situação dela, que levava a uma extrema insegurança. Até naquela parte que a folha cai, cara, aquilo ali, além da piada, tem uma outra coisa muito profunda. Quando cai a folha, e meio que as formigas que estavam à frente da folha continuaram andando para levar a comida, e as de trás se embolaram um pouco, e ficou meio que um buraco na fila. Quando a princesa Ata olha aquele buraco, ela se desespera. Fala, ai meu Deus, uma falha na fila. Oh meu Deus. Aí os mais velhos vêm e falam pra ela, não, tá tudo bem, isso é normal. Tem até Meio aquela que formiga que tava conduzindo, né? Que ela fala, gente, isso aqui é nada comparado àquele galho em 93. sim, é muito engraçada essa piada. Muito bom. Realmente dá uma imersão ali no filme. O que mostra essa coisa da experiência, do tipo, claro, adversidades vão acontecer, e, tipo, já aconteceu coisa muito pior e a gente se recuperou. Por aí que ele quer passar, né? Sim, sim, exatamente. E para mim, cara, isso para mim foi uma dos aprendizados mais importantes para minha vida quando eu tava nesse trabalho aí que eu falei. Como eu tava à frente, eu queria que tudo fosse perfeito. Eu já vi pessoas mais sêniores reclamando de projetos de outros sêniores e tal. Já vi até pessoas sendo demitidas por isso. Então, eu queria fazer uma parada perfeita. Mas quando você vai pro mundo real, cara, não dá pra ser perfeito, sempre vai ter falha. Se você tá fazendo algo perfeito, certamente você tá errado. Perfeição é só no livro. Na vida real sempre tem variáveis inesperadas, tem várias Sim, diversidades. sim. Então você Às tem que. vezes você tem que se adaptar, né? E essa coisa de, às vezes, melhorar, buscar melhorar, né? O protagonista, o Flynn, né? Ele se destoava da sociedade das formigas, que eram muito conservadoras, não estavam muito abertas a uma inovação,
Era aquela coisa muito tradicional. Em algum Sim, momento, eu não me lembro agora exatamente qual é a cena, mas eles comentam isso. Não, não, tipo, nós somos muito, não diria tradicionais, conservadores, não lembro qual era o termo que eles usavam, né? Do tipo que eles faziam sempre as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Enquanto o Flink sim. tentava inovar, ele trazia engenhocas, né? E era um cara que insistia, né? Que, tipo, uma hora eu vou fazer uma parada que a galera vai gostar, minhas invenções, uma hora vão ser reconhecidas. Ele não desistia. É aquela parada que eu falei, a pessoa tentar se provar, e ele lá, sempre tentando se provar, pro formigueiro. É isso mesmo, ele é um cara inovador, criativo das ideias. Acontece essa cena, não lembro exatamente quais foram as palavras, mas eu lembro do velho falando: você tá causando confusão para mudar algo que sempre funcionou, algo desse jeito. Ele também é o responsável por criar todo o problema para. E aí, claro, numa dessas invenções dele, acaba que ocasiona o problema de derrubar a comida, né, que estava reservada lá para os gafanhotos. Se não fosse aquilo, ele ia correr tudo dentro da normalidade. Não tinha filme, ia acabar o filme em 5 minutos. É engraçado que tem tipo um prenúncio um pouco antes disso. Logo nessa cena que a galera critica ele, e a princesa Arta tá falando: oh meu Deus, eu tô muito nervosa, eu sinto que vai cair tudo na minha cabeça. Aí vem árvore não, uma folha voando na cabeça dela assim, e ela cai assim no chão com um maior pedaço de planta. A Aí, planta que ele, sem querer, porque a máquina dele acho que não estava funcionando perfeitamente, né? E arremessa em cima dela. É engraçado que isso. eles tiram e cai de novo. É muito engraçado. Eu acho que ela tava, só que, tipo assim, isso é legal também, porque, como você falou, ele tá aprendendo, eles estão evoluindo. Ele é um cara muito criativo, realmente cria inovação. Só que eu já passei também, já me senti muito parecido com ele no início da minha carreira. Quando a gente é jovem, a gente quer provar pros outros que a gente é bom, a gente quer ser útil, quer ser relevante, tenta criar, inovar. Só que a gente acaba sendo afobado, assim, não testa as paradas direito. Foi o que ele fez. A máquina tá funcionando, mas na afobação de usar, ele jogou o lixo pra trás, assim, e voou na princesa. É muito engraçado. Uma invenção que tinha um potencial, mas como eu falei, usando de maneira meio afobada ainda. As formigas já tinham um pé atrás com ele, então era mais complicado de aceitar essas inovações deles. Já tinha dado errado tantas vezes, né? Por que que iriam dar chance agora? E adivinha quem é o dublador do Flink O Flink no que no original? no brasileiro? Brasileiro é o Marco Ribeiro, né? A dublagem, não, aquela qualidade que a Disney sempre entrega, né? Com os melhores dubladores, as melhores atuações. Ainda bem que você tocou nesse ponto, eu tenho uma coisinha para falar, que é o cuidado, que a gente já viu isso em alguns outros filmes da Disney, já observei isso também, que é pegar o dublador porque no caso do Vida de Inseto, lá na voz original, tivemos alguns atores famosos, como, por exemplo, o Hopper é feito pelo Kevin Spacey, e aqui na versão brasileira, né, pegaram o Márcio Simões, que é um cara que, pelo menos antigamente, dublava muito Kevin Spacey. Então, você fica mais familiarizado com isso. Já conhece o ator que ele dubla? É, Aí. e ainda sobre a dublagem, um dos atores aí, dos dubladores, na versão em português, que eu só fui me ligar, caraca, é fulano. Tipo, sei lá, tem poucos anos, talvez, que eu me liguei que foi ele. É o Garcia Júnior. Todo mundo conhece por ter aquele vozeirão, fazendo a voz do Arnold He-Man. Schwarzenegger, do He-Man, né? Ele dubla o Chucrute, Chucrute? Quem é o Chucrute? a lagarta. Ih, cara, Tu não tinha percebido também. tem certeza? Não é o Guilherme Briggs? Eu pensei que fosse o Não, Guilherme Guilherme Briggs Briggs. é o bicho palito, é o bicho pau. Ah, caramba, não tinha É, percebido não. Eu pensei que fosse o. né? Tu vê como é que o Nossa! cara é bom. É, Sim, sim, completamente eu diferente. percebi isso alguns anos atrás, quando vi uma entrevista dele, ele falando que ele gosta de quando tem algum personagem que tem algum sotaque. No Carros ele dublou aquele carro que era italiano, né? E no Virgin Inseto fez o Chucrute, com esse sotaque Nossa, alemão. nossa, Eu ficou falei, muito bom, caraca, cara. ele... É. Ó, se eu não Cara, falasse, eu não tinha percebido. E acho que se eu não não, tivesse visto a cara. entrevista até hoje, eu não tinha percebido. Uma abelha! É o São Zangão, que beleza! Lá vão elas! Devagar, Flores! Olha
colorida. Deixa eu te ajudar a comer isso. Cara, pra mim aqueles totalmente o Guilherme Briggs, naquele jeito de falar, eu pensei, caraca, isso aqui é o É Guilherme. o jeito dele, mas tu vê, o Guilherme Briggs também tá lá, mas tá fazendo o Slim, Que que é uma foda, voz pô. mais próxima da dele, da voz normal. Agora não, Slim. Por que ir lá fora? Eles só vão rir de mim. É porque você é um palhaço. Não, é porque eu sou o Escada. Foda, foda. E o Flink lá, que é o Marco Ribeiro, pra quem não sabe, ele é o dublador do Yusuke Urameshi, Yu Yu Hakusho. Um pedaço de capim e uma gota de orvalho, não é? Flink, pá. Não é. Na verdade, é um telescópio. Também é maneiro que, tipo, completamente diferente, é outra pessoa nos dois. Também é um ótimo ator. Falando em invenção, também dublou o Tony Stark, né, no filme dos Vingadores. Essa eu não Já vi. não viu? Não viu dublado? Não. Não, isso é sensacional. Ali tem a equipe ali muito boa. Quem mais ali daqueles principais? Tem o saudoso Newton da Mata, né, que é muito conhecido por dublar o Bruce Willis, que faz o Manny lá, o Louva-a-Deus, que é Muito tipo o bom. mágico do grupo. Sim, né? sim. Infelizmente já faleceu já tem muitos anos. Que dublava o Lion do Thundercats, né? Era um vozeirão mesmo. Caramba, é verdade, cara. É ele, é o mesmo. É muito bom, Ele mano. faleceu, acho que foi em 2006, já tem um bom tempo, assim. Agora há pouco eu estava falando sobre a exposição da Pixar, né? Que eu comprei uma camiseta lá, do Vida de Inseto. Era a única coisa que eu encontrei lá. Não encontrei nem tipo um chaveirinho, nem uma pelúcia, nem um boneco, nem nada. Só encontrei lá uma camiseta, só tinha uma estampa lá. Que era, para quem viu o filme, para quem não viu, fica a dica, que quando os insetos do circo chegam no formigueiro, eles foram apresentados como guerreiros. Houve um mal-entendido, quem vê o filme vai entender lá que houve uma falha de comunicação, e eles foram apresentados como guerreiros que iriam lutar contra os gafanhotos. Né? Eles chegaram lá achando que iriam se apresentar, fazer seu trabalho circense para os gafanhotos. Eu achei, vamos nos apresentar num banquete, que maravilha! Porque o Flink falou lá muito rápido sobre É. gafanhotos, sobre comida, e os gafanhotos estão vindo, a gente tem que preparar comida. Eles falam, olha que maravilha, vamos atuar num banquete. Não tem coisa melhor que isso? É engraçado. E eles chegam e rola apresentação, festa, e as crianças, as formiguinhas, vão apresentar uma encenação de como seria a batalha dos insetos guerreiros contra os gafanhotos, e tem um painel que eles pintam numa folha lá com a representação dessa batalha. E a camisa que eu comprei é o desenho que as formiguinhas fazem. Então por isso. E é maravilhoso a interpretação. Primeiro é o desenho e depois mostra a interpretação das crianças, das formiguinhas. E quando, tipo, com a batalha, então um vai morrendo, outro vai morrendo lá. E aí, aquela vozinha, morri, eu também morri. Tipo, ninguém atua. É bem que mostrando que a criança que tem lá sua inocência na atuação. Né? Então ela tem que não só demonstrar ali que o gestual que está morrendo, mas não, ela tem que falar, tô morrendo. Né? Essa eu acho talvez uma das melhores, assim, uma das mais engraçadas do filme. Com certeza. É legal também. A lagarta morreu ali, acho que no. E eles falam assim, ela morreu. Escolheu assim pra ficar mais dramático. Essa é a orientação da professora. A professora mandou te botar um de vocês morrendo para dar um tom de drama. É maneiro. O lance lá da confusão também é muito criativo na história. Meio que durante a apresentação no circo, a Joaninha, que parece uma mulher, assim, tem penteado de mulher, todo mundo pensa, Joaninha, mulher. Só que ele é mal machão, assim, as moscas vão pensar que ele é mulher, ele desafia ela e fala que vai bater, não lembro exatamente. Aí tem uma confusão entre eles. Quando acaba o show, os insetos vão pro bar. Assim, eles são demitidos, dá todo o problema lá. Aí eles vão pro bar, afogar as lágrimas. E vem a gangue das moscas. Aí eles trazem, tipo, o irmão maior, assim, o primo maiorzão, que é o monstrão, pra bater na Joaninha. Aí meio que como eles são artistas de circo, são artistas. O grupo se junta e começa a falar que são grandes guerreiros e tal, mas pra tentar intimidar as moscas. Eles não estavam fazendo isso por causa do Flink, que foi procurar. O Flink vê aquilo, ele, opa, são grandes guerreiros, maneiro.
Aí, por uma confusão, eles acabam derrotando as moscas muito sem querer. O Flink não vê como aconteceu. A casa caiu, foi alguma coisa assim, a lata que começou a rodar. Eles estavam numa lata. Sim, O bar era aí. tipo uma lata de conserva velha. Sim. Aí quando a galera os insetos vão fugir, eles acabam correndo na lata, a lata gira, aí gira e as moscas caem embaixo de algumas coisas, elas são todas derrotadas. Aí o Flink olha aquilo, nossa, caramba, eles são grandes. Tem uma pose épica, né? Porque É, é a Joaninha, acho que tirando o Slim, que era o bicho palito, que ele tava meio que enfiado no meio da galera, tava tudo sim, amontoado de inseto ali. Ele puxa, parece que tá, tipo, erguendo a espada, assim. Então fica uma pose exatamente. épica, né? E eles Parece fazem até como é que é. Hora de Aventura. Parece Hora de Aventura. Uma hora ele faz isso, o fim. Que é a representação que eles iam fazer, né? Era a representação de Robin Hood. Inclusive o Chucrute fala, eu quero ser o Little John lá, o João Pequeno. E Ah, o Slim, que é o bicho pau lá, fala, pô, o que que eu vou ser? O que que eu vou ser? E ele é a espada lá. é muito engraçado. Que é uma reclamação que ele tinha no circo. Ele, pô, eu sou sempre o poste, a escada, não sei, que é sempre o mesmo estereótipo do que ele ia ser nas encenações. E Sim, o, sim. e o, e o patrão deles, né, o PT, Pulga, né, falava, cara, você é um graveto com olhos. Essa que é a graça em você, pô. E da Joaninha que você estava falando, né, dublado pelo Mauro Ramos, que fez o Pumba no Rei Leão, também grande dublador, Mauro Ramos. Realmente, o Francis, né, que já é um nome que pode ser tanto para mulher quanto para homem, né, tem essa coisa, né, e também as feições da Joaninha também são bem femininas. Quando chega no formigueiro, as formiguinhas lá, as menininhas lá, as criancinhas, formigas, vinham como a madrinha delas, né? Vinha a Dona Francis, né? Sim, alguém fala, ela é uma mãezona. É, Ela só ficou de boca fechada o tempo todo, aí pensava que era o prêmio. É engraçadão que quando os derrotas ganham da gangue, o Flink aparece e fala: eu estive observando vocês. Eles pensam assim: ih, ele é um caça-talento. Aí é. os dois se confundem, assim, é engraçadão. Não, mas Aí eles vão. As moças começam a acordar, aí eles começam a carregar o Flink. Beleza, beleza, vamos até lá. Eles saem fugindo, assim, voando. Aí os caras falam: explicando o caminho. Aí o Flink vai explicar, só que ele acaba explicando para aqueles dois irmãos de insetos que não entendem nada, eles não falam a língua dos outros. Aí ele explica tudo, mas os caras não conseguem entender nada, é por isso que continua a confusão. exatamente isso que eu ia até comentar, né? Que eles explicam lá pro Deita e Rola, que são acho que dois tatuzinhos, sei lá. E realmente eles não falam o idioma, ninguém entende o que eles falam, eles também acho que não entendem ninguém, né? O Flink conta tudo, acho que em detalhes. Só que justamente para quem não falava o mesmo idioma. Essa Sim, parte também é muito bem bolada, que aí não dá para dizer que o Flink não conversou direito, ele conversou, mas infelizmente porque não entendia nada. sim, é maneiro, cara. Eles são muito criativos, cara. Pô, foda. A Pixar é tão boa em fazer animação em 3D, fazer o gráfico, também é muito boa no próprio roteiro. Não, os roteiros dos filmes da Pixar, sim, maioria, é claro, vou te falar, os mais recentes eu não vi, vários filmes, mas os antigos são maravilhosos, né? Isso me surpreende, por exemplo, Toy Story 4, por exemplo, era um filme que eu falava, pô, precisava disso aí? Falei, pô, o 3 fechou tão bem, e aí veio e eu falei, cara, valeu a pena, valeu o ingresso. Eles conseguiram contar ainda uma história boa, quando eu achei que já tinha É, esgotado. eles são fodas. Praticamente todos que eu vi, assim, me marcou de alguma maneira. Ainda nessa questão dos personagens se provando, né? A gente falou dos personagens do circo. No início, assim, eles são demitidos do circo, na primeira cena que eles aparecem. Já era um circo que estava literalmente às moscas. Os poucos espectadores que tinham lá eram moscas. Estavam perdendo ao público, muitas dessas moscas saindo, né? Não estavam satisfeitas com as apresentações, que estavam realmente fracas. E aí eles resolvem, não, vamos fazer um mega truque aqui, onde é correr risco de vida, e aí chama a atenção da galera. E dá tudo errado também, porque tudo que eles falam dá tudo errado. Só que deu um errado que a galera gostou. Né? Quando viu lá o patrão deles, o PT Pulga lá, pegando fogo, a galera se amarrou. E
Só que ele não tinha noção do sucesso naquele momento. E mandou todo mundo ir pra rua. Né? Aí que eles estão no bar, que você falou, e o Flink encontra com eles. Depois eles saem voados com medo lá das moças que estavam querendo brigar. Depois o PT encontra os insetos no formigueiro e fala, cara, aquele negócio deu muito certo. Volta, vamos lá, a gente vai, agora a gente vai dar certo. Porque até então eles estavam, caraca, nós somos um fracasso. Nada que a gente faz aqui dá certo. Então eles também queriam se provar. Então é aquele negócio. A princesa Ata queria se provar como uma regente. O Flink, né, com suas inovações, querendo ser útil para o formigueiro. Os insetos do circo queriam mostrar que poderiam ser bons artistas de circo, né? Então todo mundo ali tinha algo a provar. Né? E no final das contas, os caminhos foram tortos, mas todo mundo acabou tendo seu êxito. Também é algo criativo que fica bem fechadinho com o roteiro. Comentáriozinho da fala do PT, que ele fala, caraca, no dia seguinte tinha uma fila enorme, devia ter uns 30 centímetros. O padrão inseto, nossa, fila gigantesca. Sim, sim. Quando os insetos voltam e tal, a princesa Ata começa a achar que aquilo ali é tudo enganação, que é mais o atrapalhado do Flink, ela não acredita neles. E ela estava certa. Sim, sim, mas acontece, os insetos descobrem que na verdade era para guerrear, aí eles contam pro Flink que na verdade são artistas de circo, não tem nada a ver. Tem aquela confusão ali, eles vão querer ir embora, o Flink vai atrás dele, e a irmãzinha da Ata vai atrás do Flink. Aí eles acabam ali sendo encurralados por um pássaro, né? O pássaro, que é a grande ameaça de todos os insetos da história. É engraçadão porque o pássaro, ele é todo fofinho, mas aí dá zoom, ele parece um demônio, assim, é muito engraçado. Claro, porque pra gente ele não é ameaça, mas pros insetos ele é uma coisa extremamente ameaçadora. Né? E a cena, é interessante que essa cena do resgate, diferente do que eles apresentavam no circo, eles mostraram ter um entrosamento ali, pensaram rápido, agiram, e então deu para quem estava assim desconfiado, como a princesa Ata estava desconfiada, se esses insetos realmente eram insetos guerreiros ou algo parecido, aquela demonstração durante o resgate pareceu que eles realmente era uma equipe, assim, super especializada em confrontos. Pô, se encararam o pássaro, eles fizeram uma missão de resgate ali encarando o pássaro, pô, esses caras são bons demais. E deu tudo certo. Tipo assim, foi tanto a princesinha, a Dot, e a Joaninha também caiu no buraco. Então, tipo, a companhia queria salvar o amigo, e o Flink queria salvar a princesinha. Eles se uniram ali, também foram um pouco atrapalhados, a lagarta ficou presa, mas no final deu tudo certo. Aí tem aquela parte, aí você fala assim, que as paradas que não saíram exatamente como deveria ser, né? Que aí, depois do resgate, alguém pergunta alguma coisa, eu não lembro se a parte da lagarta fica entalada, Sim, sim. ou outra coisa, e eu fazia tudo parte do plano. Exatamente. Era tipo, pra continuar se mostrando, ô, tô aqui, ó, veio me pegar, pro pássaro não desistir e voltar pros outros insetos. Interpretaram isso, mas funcionou. Eu só tava presa. E é legal nessa parte também porque a princesa Ata, como você falou, começa a acreditar, opa, eles são guerreiros mesmo. Nossa, eles ganharam do pássaro que até o Hooper tem medo. Aí ali começa a rolar até. Ela começa a prestar mais atenção no Flink. É legal isso. Ele acertou que legal. Começa a rolar um mini romancezinho. Mas é legal também o romance. Não é imediatamente. Ela vai conversar com o Flink, se explicar porque ela tratava ele mal. Ela falou, tava muito nervosa. Pra mim, parecia que todo mundo olha pra mim torcendo pra dar errado. Aí ele responde, É, eu sei muito bem como é isso. Porque todo rola mundo uma faz a mesma empatia coisa. ali, né? Sim, exatamente. Aí começa a nascer um romancezinho. É legal, não um romancezinho, agora eu sou herói. Não, tem um porquê ali. Começa a nascer a empatiazinha ali. Tudo começa com essa empatia, porque os dois são, assim, pessoas que tentam se provar, né? Então, um se vê meio que o espelho do outro. E, e eu não lembro se antes disso o Flink já demonstrava algum interesse por ela, mas com certeza ali que ela já começa a olhar ele
de outra forma, né? Sim, E ela que dá o gancho, né? Quando ela fala esse negócio, nossa, pássaro, teu Hopper tem medo, né? Que dá o gancho para ele criar o plano, né? O plano sim, que vai fazer, porque depois que ele descobre que os insetos não são guerreiros de nada, ele sabe, pô, não tem como botar esses caras para lutar porque não tem condição de lutar. Eles não são guerreiros, né? Então a gente sim. tem que achar uma outra maneira. Tipo, eu não posso falar a verdade, porque senão aí que vão me crucificar, porque o Flink já acumulava uma série de erros, né, de desastres, né, toda a catástrofe de ter perdido a comida foi culpa dele, então se ele errasse mais uma vez, seria o fim para ele, né? Então, ele pensa, não, eu não posso assumir que peguei insetos de maneira equivocada. Os caras aqui que eram artistas de circo e não guerreiros, então eu tenho que pensar num outro plano que pode estar até incluindo esses insetos guerreiros, né? Mas que dê um jeito no problema dos gafanhotos também. Exatamente. Aí eles criam aquele pássaro, como se fosse uma máquina, simulando um pássaro com galhos e tal. É curioso que eles pegam as folhas, né, vermelhas, amarelas, que era a cor daquele pássaro, do pássaro de verdade, né, e pega, porque tem essa coisa das mudanças da estação, né, que eles falam, tá mudando, vai chegar a época da chuva, não sei o que, eles têm essa coisa, então você vê bem a passagem, e também fala a questão vocês vão ficar catando as comidas aqui até o cair da última folha, então você vê bem a passagem das estações, então você vê essa coisa das folhas já estarem com essa coloração, né, amarelada, avermelhada, que for o ideal para eles usarem para fazer o pássaro, né? Então, todo mundo gosta do plano, até porque eles confiam nos heróis. Então, todo mundo está estimulado e começam a produzir mesmo o pássaro. Só que, para a infelicidade deles, quando tudo parecia estar dando certo, aparece a pulga lá, chegando numa carruagem, sendo puxada por, não sei se é centopeias ou gongolas, Parece não aqueles sei. gongolos, né? Não sei, algum bicho parecido com aquilo. Aí ele conta que todo mundo é artista de circo, ali vem um dramazinho. Não, e o pior é quando ele fala assim, que alguém fala assim para ele, peraí, eles não são insetos guerreiros? Ei, insetos guerreiros? No mundo não há pior artista de circo do que eles. Ele veio contratar as pessoas, recontratar de volta. É aquele negócio que é tão ruim que deu a volta e ficou bom. É maneiro essa cena, assim, vem um dramazinho, eles vão embora, todo mundo fica puto com o Flink, não é guerreiro. Ele vai junto com a galera do circo e fica de cabeça baixa, assim, completamente triste. É porque, veja bem, o PT foi atrás dele porque eles eram ruins, eram um desastre. Então, tipo, É, aquele desastre, a galera riu, achou graça. Não era sim, bem pela sim. competência deles. E então tava todo mundo desanimado. E eles estavam ali ambientados. O próprio Flink tinha dado a sugestão: olha, quando a gente resolver essa parada do pássaro, se vocês quiserem, tipo, vocês não vão ser mais necessários aqui, porque o plano não vai mais precisar de vocês, né? Vocês podem meter o pé e a gente toca aqui sem vocês, sem problema. Só que eles se apegaram àquela comunidade ali do formigueiro, se sentiram acolhidos, valorizados, que é o que eles não eram com o PT. O próprio PT ele também não estava ali valorizando tanto eles, né? Porque Sim. tanto que ele fala, no mundo não tem piores artistas de circo, ou seja, não reconhecia o talento deles. Eu não lembro como que o Flink ficou sabendo que fez ele querer voltar quando eu estava indo embora, você lembra? O que fez ele voltar? Sim, a Dot foi atrás dele. A, Ah, a Dot, a princesinha ali, né? exato, E é tem isso aí aquele mesmo. lance e ela dá a lição de moral para ele, que ele meio que tinha dado no início do filme, que era ele faz aquela analogia da pedrinha como se fosse uma semente e ela faz a mesma coisa. Ela no início é engraçado que ele vai mostrando para ela, finge que é uma semente, mas é uma pedra. Tá, mas finge que é uma semente. Mas é uma pedra, Sim. ela fica nessa. E depois ela mesmo que faz, assim, traz a pedra e fala, ó, finge que é uma semente. Só que aí ele já capta. E os insetos não entendem nada. Eu amo Tipo, essa vão cena. contar. Eu amo essa cena. Ele tá tentando contar a história, fazer ela entender lá que semente vira um árvore com o tempo. Aí ela fica, mas é uma pedra. Ele fica putaça. Eu sei que é uma pedra! Já dei muita volta em pedra. Ele fala isso. Agora eu tô lembrando. Eles foram embora porque descobriram que eles são artistas de circo e não guerreiros. As formigas ficam putas, ele praticamente é expulso. Aí chegam os gafanhotos no formigueiro, não tem comida suficiente.
E a Dodge escuta que vão matar a rainha, né? Ela vai pedir ajuda ao Fling pra não matar a mãe dela. Aí que eles voltam. E é engraçadão porque eles meio que capturam a pulga, assim. Meio que pra fazer o cara olhar pro lado e falar: ali, um dinheiro! A pulga olha: dinheiro? Acho que é a viúva negra Não, é amarra isso mesmo. ela. Ele fala, eu lembro a fala exatamente assim: PT, grana! Ele fala assim: grana! Aí ele, ótimo, ele olha. E aí a aranha joga a teia nele pra amarrá-lo. Eu não tava lembrando que ela vai atrás dele depois que os gafanhotos já chegaram. Eu não tava lembrando que era isso. Eu achei que ela só tinha voltado pra falar: não, volta. Mas é que a parada tinha dado ruim lá. Sim, é legal que por conta disso ele volta e vai executar o plano. Parece que ele deu uma certa amadurecida ali. Ele só executou o plano de soltar o pássaro lá porque não tinha mais jeito, assim. Ia matar a rainha e era o único Porque ele jeito mesmo lá que ele... estava. Depois de descobrirem a farsa dele ali, né? Não que o plano não tivesse lá condição de funcionar, mas essa coisa de os insetos guerreiros não eram guerreiros, né? Ele ficou conhecido como uma fraude. Ele deixou de desacreditar nele mesmo. Tipo, ele falou, não. Quando a Dot chega, ela fala: cara, o pássaro, pô, a gente pode botar isso pra funcionar, vai dar certo. Aí ele, não, não vai. Ele mesmo deixou de acreditar nele mesmo. Quando eles vão soltar o pássaro, pra mim é uma das cenas mais engraçadas do filme. Eles soltam o pássaro começa a cair assim, voar pela cordinha, aí os gafanhotos começam a ficar com medo, só que eles meio que ficam assim, ué, o que tá acontecendo? Aí as formigas se ligam que é um pássaro, a gente tem que ter medo também. Aí eles começam a fingir que estão comendo o pássaro, começam a tentar correr pra todo lado. Aí todo mundo percebe, opa, é pássaro mesmo, os gafanhotos vão ficando malucos. Aí os artistas de circo começam a passar, acho que molho de tomate assim na cara, começam a passar Né? Não, fingindo que era é tipo a sangue. groselha. Acho que era groselha. Acho que era alguma Acho que é a coisa. groselha. Sei lá. Aí eles vão passando, eles começam a fingir que estão sendo machucados pelo pássaro, aí os É. gafanhotos vão ficando morrendo de medo, assim, é Aí muito tudo engraçado. desesperado. É muito engraçado. Não, não, essa é que eles vão nos gafanhotos não faziam ideia, então fica muito muito real, assim, até porque como tava todo mundo ali contido, eles falaram, não, ninguém dali tá fazendo algo assim, né? Uma coisa totalmente inesperada. Eles conseguiram, os gafanhotos foram pegos totalmente de calça curta ali. Né? Sim, Não imaginavam que era um plano das formigas. E as formigas, como você falou, tiveram que demonstrar esse desespero também, né? sim, Tiveram que é fingir. muito engraçado. É muito engraçado esse gap. Quando começa a cair o pássaro, tem um gapzinho, assim, o Hooper olha pro pássaro, só que tá todo mundo parado, assim, ele fica, que é isso? Aí, quando as formigas se tocam, que tem que fugir pra fingir, aí quando eles começam a correr, aí que eles ficam com medo mesmo, assim, é muito engraçado. E sobre os gafanhotos, cara, lembrei aqui uma frase que tem a relação do Hopper e o irmão lerdo dele lá, né? E tem uma frase específica que ele fala: olha, se eu não tivesse prometido para mamãe no leito de morte dela que eu não te mataria, eu te mataria, né? Sim. E como eu falei, eu vi muito esse filme com meu irmão. A minha mãe não morreu, mas a gente mesmo assim adaptava essa frase quando tava um meio puto com o outro. Olha, tipo, se eu tivesse prometido que não te mataria, eu te mataria, assim. A gente adaptava isso aí, pô. Porque às vezes é essa coisa às vezes irmão, às vezes acaba brigando, disputando as coisas, né? E a gente meio que falava num tom mais de brincadeira, assim, quando tava meio que puto com o outro, né? E adaptava essa frase aí que o Hopper falou com o irmão dele. Outra também, que ele manda toda hora o Jacalei, que ele já sabe que tá fazendo merda. Inclusive, essa conversa que você falou, cara, acontece logo no início do filme, assim, quando eles aparecem no formigueiro procurando comida que não tá na pedra da oferenda. Ali já vem a informação do final. Ele fala isso que o pássaro, não sei se a mãe morreu por causa do pássaro, mas ele revela pra todo mundo que ele tem medo de pássaro, que ele ficou paralisado. É ali que descobre, logo no início do filme. A gente não percebe isso É aquela porque coisa, não tá é aquela ligado. informação que vai fazer toda a diferença lá no final. Sim, sim. É ali que somos informados, mas como todo o contexto daquela cena, as formigas já morrendo de medo deles, eles não prestam atenção nisso. Que vai fazer toda a diferença, né? Isso cria todo o plano, né? De como é que eles vão lidar com o problema dos gafanhotos. É engraçado também a pulga, cara. Cara, a pulga é braba, viado. Caralho, o menorzinho ali, dos menores insetos, ela que vai combater o pássaro de mentira, jogar fogo.
Porque não. Caraca! Não, aí também foi um vacilo deles. Eles poderiam ter revelado o plano, assim, do tipo, ó, PT, a gente vai te amarrar aqui, porque a gente vai fazer isso e aquilo. Não precisavam, tipo, sabe que eles não iam talvez topar com isso, mas vamos falar, ó, a gente tá voltando, porque a gente vai ter um plano aqui pra acabar com os gafanhotos, tá. Aí não falaram, o PT, de repente, se vê no meio daquela confusão toda com aquele pássaro e falando. Como você falou que os insetos do circo estavam passando lá a groselha para fingir tipo, como se fosse um sangue, né? Fingir Uhum. que estavam feridos. Ele, pô, esse pássaro tá matando os meus artistas. Tipo, eu vou ter que acabar com ele. É engraçadão. É o único inseto corajoso ali, é ele. Ele cria forças, talvez pela vontade do dinheiro, né? Porque sabia que ia perder dinheiro ali. Sim. Ele é sinistraço. No próprio circo, quando deu merda, ele ficou preso no papel Sim, pega-mosca, ele se liberta sozinho, ele é todo proativo. ele é disposição, ele é disposição. Eu meio que não tem como se fossem os capítulos aqui, né? Tem tipo a volta do Hopper, né? Ele volta ali, tal. Depois os insetos do circo voltam naquele plano, né? Pra tirar a rainha do lado que tava ali na mesa com o Hopper, tal. Então faz aquele plano lá da transformação. Não, aí foda aquele negócio com a iminência da chuva, né? A iminência de que podia chover a qualquer momento, e aí começa a mudar o tempo, assim, as nuvens começam a se formar, e alguém fala, nossa, o Manny tá melhorando, como se aquilo fosse parte da magia, né? Então tem a volta dele, É né? verdade. Tem essa Aí, cena que eles são o Hopper tá com a rainha, aí meio que ele quer matar ela no final. Só que quando eles vão, antes de soltar o pássaro, é fake, a galera do circo vai lá meio que tirar a atenção deles pra ninguém ver e, o. inclusive, o sinal para agir o pássaro, para o pássaro entrar em ação, era da mariposa, lá da cigana, né? Justamente nesse truque de pegar a rainha. Isso, depois de pegar a rainha pra soltar. É Uhum. maneiro, bem criativo. Aí depois o Pulga bota fogo no pássaro fake, todo mundo fica É, puto. Eles pô, deixa eu te falar percebem. uma parada. Quando ele bota o fogo no pássaro, eu tava assistindo com os filhos da minha namorada, né? E nessa, quando viu o pássaro pegando fogo, ele deu um grito, tipo, caraca, tipo, deu ruim, ferrou, Sim, acabou com o plano deles. Ele é pequenininho, tem 5 aninhos só. sim. E, ai! Aí até a mãe dele pergunta, o que que foi? O que que foi? Tipo, achando que não fosse o do filme, fosse ele tivesse, sei lá, se machucado, alguma coisa assim. É, o roteiro sabe prender, sabe trabalhar com a tensão, subir e descer. Uhum. Um pouco antes mesmo, quando eles estavam lá no México, os gafanhotos, dá a entender que eles vão ficar lá, que eles estão gostando muito dali, não precisam voltar pro formigueiro, aí isso dá uma relaxada. Depois o Hooper fica puto, explica que eles têm que ir sim, porque uma das formigas tentou se rebelar, aí volta a tensão. Eles conseguem trabalhar isso, assim, ter uma progressão. E ali foi tipo o ápice, ali acabou, assim. Agora já era. Agora estamos ferrados, meu parceiro. Aquele, assim, não. Porque, tipo, os gafanhotos eles estavam numa condição favorável, onde eles estavam, lá no México, né? E tava, porra, uma preguiça ir lá de novo esse formigueiro, tá? Vamos ficar por aqui, que tá de boa, aqui tem tudo que a gente precisa. Sabe, no próximo ano a gente vai lá e vai estar tudo dentro da normalidade. E aí o Hopper não, o Hopper mais malandro falou, cara, uma formiga se revoltou ali contra a gente, cara. Tipo, é aquela coisa de ideias são perigosas, né? Tipo, cara, a É, formiga tá com umas ideias erradas. Se essa ideia se espalha, eles são muito mais numerosos que a gente, né? A gente domina. Claro, um gafanhoto é muito mais forte que uma formiga. Só que aquele negócio, o número de gafanhotos ali era bem inferior ao total das formigas. Até se a gente pensar em governo ditatorial, às vezes as forças militares às vezes são menores do que a população inteira. Mas aquele negócio, eles não vencem só na força, vencem também na dominação ideológica, na questão de impor o medo na mente do indivíduo. Então ele hum, falou, não, a gente não vai voltar tipo, só pela comida. Não, só pela comida a gente ficava aqui. A gente vai voltar lá para manter as formigas na linha, né? Para mostrar quem é que manda. Tanto que a ideia dele era para matar a rainha. Tipo, para mostrar que a gente manda nisso aqui, a gente faz o que quiser, né? Que na sim. verdade não era bem assim, né?
Ali eles não estavam na cabeça de matar a rainha, não. Eles pensaram que as formigas iam ter comida. Não, É, realmente, é, realmente. Porque ele pensa nisso quando eles chegam e vê que as formigas não coletaram os alimentos nessa segunda chance que ele deu. sim, sim. É aquela parada que eu tava falando sobre um roteiro progressivo que sabe ir aumentando, reduzindo a tensão, só que crescendo em uma espiral pra cima. Ali a gente fica um pouco tenso vendo, porque eles vão lá pro formigueiro. Eles dão a entender que podem não ir, dá uma acalmada, depois. Não, nós vamos sim. Só que ali não é uma tensão massa, porque eles não sabem ainda que eles não conseguiram toda a comida, eles ainda tem uma certa esperança. Tinha algum. O truque do pássaro. Então, ainda não tá. Quando o seu afilhado aí fala, ai, ali meio que acabaram todas as cartas, não tinha mais esperança, era a tensão máxima ali. Isso é legal. Bons roteiros sabem trabalhar com tensão É, desse jeito. o pássaro dá ruim, o Hopper ataca o Flink, né? Bate lá nele, tá todo Aham. estrupiado, e mesmo assim ele não baixa a cabeça. E aquele negócio Sim, das ideias sendo perigosas, ele não baixa a cabeça, e aí o formigueiro vai na onda dele, e aí fica todo mundo, todos os gafanhotos lá, percebe, agora a gente não vai dar conta não. Esse formigueiro sim. inteiro contra a gente, epa, ferrou. E aí todo mundo mete o pé, fica só o Hopper que pega o Flink. Eu não lembro agora se. É Como é por que aí é? mesmo. Ele sequestra. Eu não lembro se é o Flink ou se é a Princesa Ata. Mas ele fica com raiva e ele volta pra pegar. Não, Aí, agora eu tô na dúvida. Acho que o Flink vai atrás. eu acho que o Flink Porque vai tem. atrás. Agora eu Sim, esqueci um sim. pouco. Acho que ele pega a Ata e o Flink vai atrás. Acho que é isso. Sim, sim. Até porque eu acho que ela tá não iria atrás lá pra salvar o Flink. Acho que também ela não faria, não ia botar o dela na reta, não. Aí é legal. E aí nessa perseguição tem aquela cena que eu acho maravilhosa, que é do quando o Slim, né, o bicho pau, tem que ficar perdido, tipo, que tava o Francis, a menina que tava carregando, aí pô, fica no lugar que ele vai ver, ele tá carregando um graveto e não mais o Slim. E aí ele, caraca, cadê você, Slim? O Ele aqui. Slim sobe. Só que a imagem que eles botam não fica claro, não dá pra você ver onde é que tá o Slim, né? Sim, e Ele isso aqui, dá olha, diferença. E isso ele, é biologia, porque é, esse inseto ele se camufla nos galhos. pra parecer um graveto, assim, né? E aí ele só olha o Sim, graveto com olhos. Essa parte é muito boa. sim, foda. E aí vai pro finalzinho do filme, que o Flink vai atrás, acho que ele consegue fazer com que o Hooper caia com a princesa. Acho que eles caem na planta lá no ninho do pássaro de verdade. É, esse do pássaro, assim, não fica lá muito claro, mas eu acho que ele faz, assim, de propósito. Ele já estava ligado, ele já devia lembrar que lá no início do filme, né, quando o pássaro aparece, o pássaro de verdade aparece a primeira vez, né? Então ele já viu onde é que era o ninho do pássaro. Então acho que ele faz isso de propósito, já leva, tanto que ele fala Faz sim. pra Ata, ó, fica aí, escondidinha, tipo, não sai daí, porque ele imaginando que, ele sabia que ia aparecer o pássaro, né? Só que ele não tinha certeza se ia dar, se embora ele mesmo podia ser devorado. Falou, fica escondida, né? Porque vai dar ruim, né? Pode ser só pra mim, quer dizer, pode ser pra mim e pro Hopper, pode ser só pro Hopper. No caso É, lá, eu acho que ele fala entusiasmado. Ele fala, se esconde, vai dar certo. Assim, ele já esperava que o pássaro ia aparecer e ele ia comer o Hopper. Aquilo meio que um eu planozinho dele. acho que ele não faz entusiasmado de que dá certo, não. Acho que ele fala no sentido de, ó, vai aparecer pássaro, então se esconde aí, tipo, se abaixa e não levanta por nada, né? Não sai por nada. O negócio vai ficar O, perigoso. assim, eu tô lembrando assim vagamente. Eu vi pouco tempo, mas eu acho que é entusiasmado assim. Eu acho que ela queria fugir dali, só que ele não quer que eles fujam dali porque ele quer manter o Hooper ali, que uma hora o pássaro vai aparecer. E é o que acontece. Eu não lembro se ele faz alguma coisa para o pássaro aparecer e tal. Não, Eu não, tô- é porque ele já vai em direção ao ninho, então ele já sabia que o pássaro ia estar lá. Sim, 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 sim. Realmente, ele puxa ela por aqui. Aí dá tudo certo. E é um ótimo final, inclusive. Eu curti muito, assim, o vilão terminar daquela maneira. Mais dramática, assim, mais. No início do início daquela situação, quando ele vê o pássaro, o que que foi? Tipo, é outro pássaro de mentira, ele não leva a sério o perigo. Ele não tem noção do perigo. Depois ele percebe, aí você vê o pânico, né, estampado na Sim, cara dele. Aí já é tarde sim. demais.
É maneiro. Eu curti muito o final. A animação como um todo, assim, eu achei muito boa. Cara, eu vou te contar que a primeira vez que eu vi, logo no início que aparece o Flink, eu pensei, nossa, isso aqui vai ser uma galhofa. Porque eu tava vendo os outros filmes do Mergulho Narrativo quando eu vi, é um pouco diferente. Claro, era um filme mais adulto. Meio que não demonstra exatamente que é um personagem logo de início. Vai mostrando aos pouquinhos. Ali não. No Vida de Inseto, a primeira coisa que aparece, o Flink sendo muito caricato, aquele cara das ideias que quer aparecer, que tá feliz, Meio felizão. Professor Pardal, assim. Eu pensei, nossa, é tão diferente aqui. Já na primeira cena consegue definir o cara assim tão rapidinho. Meio que, geralmente isso me faz perder um pouco o interesse, assim. Eu gosto de conhecer aos pouquinhos. Mas não, depois o filme mostra muito bom, cara. Eu curti pra caraca. Até na segunda vez eu gostei até mais quando eu vi a segunda vez. Eu já conhecia mais, deu pra pegar Você vários pega detalhes. melhor os detalhes, né? Sim, sim, é muito maneiro, cara. Como eu falei, assim, eu queria ver talvez uma continuação, vendo essa galera, porque eu gosto dessa coisa de equipe, né? Essas coisas de equipe bem diversa, cada um com sua habilidade, né? Seus pontos fortes. Eu gostaria de ver uma nova aventura dessa equipe, né? Hum, Do Flink, dos insetos do circo, né? E assim, fiquei nesse sentido. Mas é aquele negócio, às vezes assim, a história já fechou bem redonda. sim. Como a gente viu outros filmes também da Disney Pixar que não tem continuação e talvez não precise, como o Ca- próprio Up não precisa. Teve, como eu falei, um curta que passou no início de Elementos, então, ca- um que eu acho maravilhoso, que é o Wall-E, acho assim, um dos melhores filmes da Pixar também. Esse eu não vi. Não Esse eu viu o não vi. Wall-E? Não, Nossa, fica aí, anotado aí. Pelo amor de Deus, esse filme é bom demais. vou Muito ver. bom. É, E é uma história de amor, dos robozinhos. eu Dá vou pra dizer que é um ver. filme de amor. É, assim, eu até fico um pouco feliz que não tenha continuação. Geralmente, continuação são piores que os filmes. Geralmente são muito piores. A gente já conversou sobre isso uma vez. Digamos que os caras têm uma ideia muito criativa, conseguem fazer um filme e tal. Aí, geralmente, continuação é meio assim: bom, já tem um nome grande, vamos tentar fazer mais uma coisa para ganhar dinheiro. Só que aí não tem aquela inspiração boa pra cacete que veio do Acho que o primeiro. próprio Toy Story 2 talvez seja o mais fraco, que é a continuação. Acho que eu não Sim. gosto tanto do 2, né? Geralmente já sei. Mas dá pra ser criativo e conseguir, assim. Não precisa ser Vida de Inseto 2. Dá pra reaproveitar os personagens. Por exemplo, a galera do circo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Talvez dê certo, talvez não dê. Daria pra aproveitar o universo ali e dar um filme daquele universo. Seria Como legal. Procurando Dory, né? Isso eu não Procurando vi. Dory, que coloca ela como a protagonista. Isso é bom? Você chegou a ver? Cara, eu vou te falar, eu vi assim, mas acho que eu não cheguei a ver ele completo. Então não gostou tanto, senão você teria procurado de volta. Não, não, falei, eu peguei ele pela metade, eu não cheguei a ver ele completo, então eu não posso dar Ah, uma avaliação definitiva do filme, né? Porque eu nunca vi ele de cabo a rabo. hum. Então eu prefiro não dar um veredito sem ter visto o filme completo. Sim, Mas é mais ou sim. menos isso. É dentro daquele meu universo, mas agora o protagonista é a Dory. Sim, sim, eu tô ligado. Tipo isso, poderia trocar o protagonista, pode ser legal. Como se eu Mas, focado só nos excessos do circo, né? sim, o outro é na Princesinha Ata que tá crescendo. Sim, focado no outro dilema do formigueiro. Mas para mim também acho que teve um ótimo fechamento. Para mim já deu, ele já fechou muito bem. Acho É que aquele negócio, eu não sei, ver quando a gente. Realmente, quando a gente vê uma parada que a gente gosta, ou consome uma parada que a gente gosta, a gente quer mais. Mas às vezes menos é mais, né? sim, e também sim. Exatamente. Realmente, ainda mais quando você é criança, você quer ver mais. Eu gostaria de ver mais até a coisa do Vingadores ali, que não teve, assim, eu acho que faltou a saga lá daqueles não marcianos, dos alienígenas que invadem a Terra. Skrulls, né? Pô, mas isso já tá Kruger. na série, né? Tá na série. Não A tô série. vendo. Mas já estão fazendo isso no. Assine o Disney Plus que você vai ver. Ah, A série é Invasão Secreta, eu acho. É eu o não nome da série? sei. Isso. Eu Que queria estão ver, fazendo isso. eu queria ver como um filme ali dos personagens, mas já era, já. Eu não me interesso mais tanto, eu acho que deu uma
caída forte na qualidade. Já perdi um pouco o interesse. Mas eu acho que é isso. Acho que já falou Encerramos demais. por hoje. Esse foi o Mergulho Narrativo. Ficamos por aqui. Falou! O Belberan. Se despede aí, pô. Valeu, galera. Espero que tenham gostado aqui dos meus comentários sobre excelente filme aí. E até a próxima, galera. Valeu, até a próxima.